Ruth, no capítulo 3, eu tenho certeza que vocês conhecem a história de Ruth. Vocês já pensaram quanto de coisa ruim que aconteceu com Ruth? Já pensou você viver algo parecido com o que Ruth viveu? Sabe, insexualidade. Eu trabalho com sexualidade há mais de 16 anos. A gente até fala, né? Mas o mais importante, com certeza. E eu fico imaginando a história de Ruth. O que foi para Ruth perder o seu marido? O que foi para Ruth se ver sozinha com a sua sogra? E de repente ela decide seguir a sogra e ela se vê em uma cidade totalmente diferente daquela cidade que ela cresceu. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no capítulo 3. E na minha Bíblia, que tem uma linguagem contemporânea, diz o seguinte: certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, não acha que já está na hora de procurarmos um lar para você, para que você seja feliz? Boaz, aquele que deixou você trabalhar com as empregadas dele, é o nosso parente próximo. Talvez seja o momento de fazer alguma coisa. Hoje à noite, ele vai debulhar cevada na eira. Eita, mulher esperta, essa Noemi. Olhou ali, para Ruth, viu uma mulher jovem, viu uma mulher cheia de vida e decidiu fazer alguma coisa por aquela mulher. E ela olha para Ruth e ela faz uma pergunta, né? Vocês perceberam a sutileza aqui no texto? Noemi vai lá e faz uma pergunta: minha filha, será que não está na hora? Será que não está na hora de procurar um lar para você? E eu quero ser Noemi hoje à tarde, viu, gente? Quero ser Noemi. Não sou uma senhora, não sou sua sogra, mas eu quero fazer o papel de Noemi. Quero olhar hoje nos seus olhos e falar o seguinte: mulher de Deus, criaturinha de Jesus, será que não está na hora de você ser feliz com a sua sexualidade? Será que não está na hora de você despertar para ser feliz? Guardem essa primeira pergunta, viu? Porque esse é o meu objetivo agora à tarde. Passa para mim aí os slides, porque hoje, gente, olha sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre a sua sexualidade e a Bíblia. E eu não sei se você já observou o quanto que essa história de Ruth tem de sexualidade, mas hoje, depois dessa palestra, você vai entender tudo que esse texto fala sobre sexualidade. Olha só o que aconteceu depois da pergunta crucial que Noemi faz. Ela conta para Ruth que existe um parente próximo. O nome dele é Boaz, aquele que te fez o bem, aquele que te deixou trabalhar lá junto com as empregadas dele. E aí Noemi dá um conselho, né, para Ruth. Noemi fala assim: olha, você vai tomar um banho. Você vai tomar um banho, vai ficar bem perfumada. Você vai se arrumar e você vai descer para a eira. Mas não deixe ele saber que você está ali. Ele vai comer, ele vai beber. E aí, quando você o vir saindo para se deitar, você vai observar onde ele vai deitar. E você vai segui-lo. E depois que você segui-lo, você vai se deitar aos pés dele. Eita! Será que você teria coragem de fazer isso? Olha bem aí. Será que você teria coragem de demonstrar claramente interesse sexual?
pelo seu pretendente. Esse foi o conselho de Noemi, viu? E eu sei que eu estou falando aqui com mulheres que são casadas, mulheres que são solteiras, mulheres que estão noivas. E eu quero te dizer uma coisa, é a Bíblia, tá? É a palavra do Senhor que está te ensinando que você precisa ser uma mulher de atitude. Mas não é fácil não ser mulher de atitude. Sabe por que não é fácil ser uma mulher de atitude? Porque muitas vezes a gente duvida do que é realmente a sexualidade. E eu coloquei algumas perguntas para vocês aí. Eu coloquei assim, pensa um pouco, reflete um pouco comigo. Para você, o que é a sexualidade? E talvez, se você pensar aí um pouco, você vai falar assim, sexualidade, Eliane, será que não é sexo? Não é natural a gente pensar em sexualidade e já achar que é a mesma coisa de sexo? E aí a gente vai um pouquinho mais além, né? A segunda pergunta. Quem fala sobre sexualidade é o que para você? E aí eu preciso ser sincera, né? Eu falo sobre sexualidade há 16 anos. E eu encontro mulheres que não sabem o que é ser sexual. Elas me falam assim, Eliane, até eu ouvi você falar, eu achava que sexualidade era sexo. Mas não é. Deus, Ele nos criou seres sexuais. E se a gente for imaginar a sexualidade, imagina aí na sua cabeça uma grande pizza. Uma pizza com 8 fatias. Se eu imaginar a sexualidade como uma pizza com 8 fatias, só uma dessas fatias vai ser o sexo. E o que é o resto? O resto é a forma como você se veste. É a forma como você toca o outro e é tocada. É a forma como você demonstra a sua personalidade. É o jeito de você se mostrar. Sexualidade tem tudo a ver com o seu físico, tem tudo a ver com o seu emocional e tem tudo a ver com o seu espiritual. E aí a gente começa a pensar o seguinte, então quem fala sobre sexualidade é o quê? Pode ser como eu, né? Psicóloga, fisioterapeuta pélvica, sexóloga. Pode ser um monte de gente que não entende bem sobre sexualidade. E que muitas vezes nós estamos aqui no celular e a gente ainda para e ouve. E um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, Eliane, eu tenho percebido que eu tenho muitas dúvidas na área sexual. E está tudo certo, nós temos mesmo. Nós temos muitas dúvidas. Só que como mulheres cristãs, a gente fica assim, até onde eu vou? O que eu posso ouvir sobre esse assunto? Até onde eu posso ir para não ferir o meu Deus? Porque eu sou uma mulher de princípios, eu sou uma mulher de valores e eu não quero ferir o meu Deus. E aí a gente chega à conclusão que uma pessoa que fala sobre sexualidade, ela pode ser uma pessoa de Deus. Ela pode ser usada por Deus, mas ela também pode ser usada pelo inimigo de Deus. Sabe por quê, gente? Porque Satanás pega tudo que Deus faz, todos os princípios que Deus dá, e ele desvirtua. Então, hoje à tarde, nós estamos aqui para entender o que Deus quer que a gente entenda sobre sexualidade. Porque a terceira pergunta é a seguinte: mulher que fala de sexualidade é? Completa aí na sua cabeça. Uma mulher falando sobre sexualidade, ela pode ser uma mulher direita.
Uma mulher que fala sobre sexualidade, ela pode ser uma mulher com bons conselhos, como esses conselhos que a gente vê na palavra do Senhor, que Noemi deu para Ruth. E aí a quarta pergunta, homem que fala sobre sexualidade, é o quê? E aí a gente tem aqui uma quebra de uma crença, né? Porque a gente cresceu assim. A gente cresceu achando que homens podiam falar sobre sexualidade, que estava tudo normal. Homem pode. Quem não pode sou eu, que sou mulher. Homem pode ter desejo sexual. Quem não pode sou eu, que sou mulher. Homem pode conversar, fazer piadinha, mas eu que sou mulher, ai, Eliane, carrego uma cruz chamada sexo na minha vida. Mulher, tem sido difícil lá em casa. Fico contando nos dedos, ó. Já tem 10 dias. Senhor amado, vou ter que ir lá com meu marido. E aí o sexo, ele vira uma coisa pesada. E nunca foi esse o sonho de Deus. Sabe o que Deus queria? Deus queria que você tivesse uma sexualidade leve. E esse próximo slide, olha bem para ele, porque ele diz o seguinte, que a natureza sagrada do sexo combina com o verdadeiro cristianismo. Então, se você foi uma mulher que até hoje olhou e pensou assim, sexo, ai meu Deus, não, Eliane, é o jeito, né? Tem que procriar, o Senhor mandou. Você estava errado. Se você pensou até hoje assim, Eliane, sexo, ô mulher, tem que fazer, né? Porque a Bíblia manda. A Bíblia diz que é para fazer. Está errado, criaturinha de Jesus. Está errado. Sabe por quê? Porque a natureza sexual, ela é sagrada. Sabe quem te fez ser sexual? Foi Deus. A sexualidade, ela combina com o cristianismo. E aí talvez você olhe para mim e fale assim, mas Eliane, por que a gente não se sente bem com a nossa sexualidade? Porque eu estou te ouvindo falar, parece um negócio simples, vindo de você, e meu marido, o Geis, ele diz assim, ai Eliane, eu não quero mais ir nesses encontros de mulher, que você vai não, porque você fica falando de sexo como se fosse suco de laranja. Mas a grande verdade é que a gente deveria falar de sexo como se fosse suco de laranja mesmo. Simples assim, né? Sabe por quê? Porque foi Deus que fez. Eu, serzinha sexual, você que está aí do outro lado, ser sexual também. E aí a gente começa a pensar o seguinte, o que nos afastou do ideal de Deus? Bora entender isso. Olha bem essa imagem que está aí. Nós não somos anjos. Você entende isso? É uma coisa tão lógica, é uma coisa tão clara, mas eu preciso dizer, um dia desse eu ouvi uma frase, e essa frase dizia assim, o óbvio também precisa ser dito. Então aqui estou eu para te contar uma coisa óbvia. Você não é anjo. E não ser anjo significa que você é um ser sexual, porque os anjos, eles não se casam e não se dão em casamento. Mas o ser humano, desde o início, foi feito por Deus para se casar. E o casamento não foi feito por Deus para ser um peso na sua vida, mas para ser uma bênção para a sua vida. Então, você precisa entender que você não é anjo, tá? Então, se você não é anjo, você pode sim se relacionar sexualmente. Mas você também não é animal, certo? Então, entenda isso também no seu coração. Você não é animal. E por que eu preciso dizer o óbvio? Porque a gente vive hoje em dias estranhos, onde a sexualidade ela é colocada em dois extremos. Ou eu estou em um extremo de que tudo é proibido, nada pode,
Ou eu estou num outro extremo que tudo pode, tudo vale a pena. É a sua necessidade, vai atrás do seu desejo. É o que você quer, então vai lá e faça. E eu estou dizendo hoje à tarde aqui para você que está me assistindo, que você não tem que agir como se você fosse um anjo, porque Deus não te criou anjo, mas você também não tem que agir como se você fosse um animal. Porque Deus não te criou como um animal. Isso significa que nós somos seres sexuais capazes de lidarmos com os nossos desejos, capazes de lidarmos com as nossas vontades, capazes de sentir prazer e muito mais do que sexo, somos capazes de nos relacionar sexualmente. E a relação sexual, ela é linda, gente. Ela é profunda. Sabe por quê? Quando a gente se relaciona sexualmente, eu não estou falando só de físico. Eu estou falando de físico, de emocional e de espiritual. Não é à toa. Não é à toa que Deus usa o exemplo do casamento o tempo todo. Vocês percebem que Gênesis começa com casamento? E Apocalipse termina com casamento. Já observaram isso? Deus sabia que se ele usasse a linguagem homem e mulher, casamento, você iria entender. Você iria entender a relação que ele quer ter com você. Deus quer ter com você uma relação leve. E Deus sabia que o casamento teria a condição de te ensinar sobre o céu. E o casamento envolve relação sexual. E aí eu te pergunto, né? Você, mulher casada, você, mulher solteira, que tipo de que forma que você enxerga o casamento? Sabe, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Eu nasci em Brasília e eu presenciei um casamento muito infeliz. O casamento dos meus pais. Meus pais, eles viviam um casamento que se você olhasse, você ia falar assim, casar? Pra quê? E eu pensei exatamente isso. Eu pensei assim, eu não quero casar. Porque se for para viver como meu pai e minha mãe, é melhor ficar solteira. Só que minha mãe, ela é uma mulher de muita oração. E um dia eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe falou assim, filha, quais são os seus sonhos? E eu fiquei pensando, né? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus sonhos? E aí eu falei 3 para minha mãe. Falei assim, mãe, eu tenho 3 sonhos. Meu primeiro sonho é que eu quero estudar muito, quero ter uma boa formação. Nem sabia o que eu ia fazer naquela época, mas eu já queria estudar. Meu segundo sonho era ter um apartamento na Asa Sul. Era meu sonho. Quem conhece Brasília entende, né? E aí eu queria muito ter um apartamento na Asa Sul. E meu terceiro sonho era ter um filho. Esses eram os meus 3 sonhos. E um dia minha mãe olhou para mim, nesse mesmo dia, e ela falou assim, mas minha filha, tudo bem, né? Então você quer estudar, tudo bem, você quer ter um apartamento, justo, né? Estudou muito, trabalhou muito, tenha seu apartamento. E você quer ter um filho? E você não quer casar, não? Aí eu? De jeito nenhum. Quero não, mãe. Obrigada. Quero não, pula essa parte. Mas como é que você vai ter esse filho? Então, do jeito que todo mundo tem, né? E aí minha mãe começou a ficar preocupada, né? Se você tivesse ouvido sua filha falar isso, você também ficaria preocupada. E o que você faria se você ouvisse sua filha de 13 anos, né, falando isso? Não sei você, mas se fosse comigo, a minha filha Lara, que está chegando aos 13, eu ia começar a botar meu joelhinho no chão e orar, e orar, e orar. E foi isso que minha mãe fez. Ela orou. E aí, minha mãe orou muito. Por quê? Porque ela percebeu que eu não tinha um conceito muito bom sobre casamento. E a grande verdade, meu povo, é que nós estamos vendo ao nosso redor o tempo todo casamentos infelizes.
A grande verdade é que a gente olha o tempo todo ao nosso redor e a gente percebe que talvez o casamento não vale a pena. Essa mesma argumentação que eu tive quando eu tinha 13 anos, ela aparece na cabeça das nossas jovens hoje, das nossas meninas, porque os nossos filhos, eles estão olhando os nossos casamentos. E quando eles olham para os nossos casamentos, talvez eles estejam vendo infelicidade, do mesmo jeito que eu via quando eu era adolescente. E aí eu te pergunto, como é que você tem vivido o seu casamento? Será que o seu casamento tem sido um casamento só de fachada? Casamento porta-retrato? Que tem ali uma foto bonita da sua família, mas só quem está ali convivendo dentro sabe exatamente o que é a verdade sobre os relacionamentos de vocês. E sabe, eu preciso te dizer que existiram ao longo da história muitas construções equivocadas. Sabe, eu sou cristã, eu sou adventista do sétimo dia, eu amo estar na igreja, eu amo poder falar para outras mulheres, mas eu preciso te dizer que a igreja, não a igreja adventista, mas a igreja enquanto história do mundo, estou falando de 500 anos atrás, a igreja errou em relação ao assunto sexualidade. Sabe, existiu uma pessoa na história do cristianismo, eu até coloquei uma frase dessa pessoa aí para vocês verem, porque tem tudo a ver com distorções. E essa pessoa, o nome dela era Agostinho. Agostinho, ele escreveu em um dos livros dele o seguinte, ele estava falando sobre o desejo sexual. E aí Agostinho vai lá e fala assim, ó, não é um bem que procede da essência do casamento, mas um mal que é acidente do pecado original. Gente, olha como isso é sério. Essa pessoa chamada Agostinho, ela disse o seguinte: você não tem que ter desejo sexual. O primeiro pecado teve tudo a ver com sexo. Não foi maçã que a mulher comeu, Eva comeu. Sabe o que aconteceu? O primeiro pecado, o pecado original, foi o homem ter se relacionado sexualmente com a mulher. Esse é o pecado original. Só que ele está mentindo, porque não é isso que escreve a Bíblia. A Bíblia diz lá em Gênesis que Jesus, olha, Deus foi lá, Pai, Filho, Espírito Santo, fez Adão. Adão percebeu que todo mundo tinha uma companheira e ele estava só. Aí Deus vai lá e dá Eva. E quando Deus vai lá e dá Eva para Adão, ele olha para ela e fala assim: você é osso do meu osso, é carne da minha carne, você é força na minha força, é fraqueza na minha fraqueza. É para isso que Deus uniu homem e mulher. E aí vem Agostinho e diz assim: não, está tudo errado, não foi isso não. Olha, tem um pecado aí original, nunca foi plano de Deus unir homem e mulher. E aí eu te pergunto, se você acha que homem e mulher se unirem, está errado, você está seguindo a Bíblia do Senhor, ou você está seguindo Agostinho, que não era adventista não, gente. Ele era católico, tá bom? Só para avisar vocês. Essa é uma ideia, e eu gosto muito de deixar isso claro, essa é uma ideia que nem a Igreja Católica mais concorda. E às vezes nós estamos levando adiante. E passa aí algumas distorções, alguns mitos que existem no nosso meio. Sexo. Sexo é proibido em dias santos. Quem aqui já não ouviu isso, gente? Quem aqui já não se sentiu incomodado, né? Mas sábado, Eliane, o dia santo do Senhor, vai fazer alguma coisa? Deixa eu te contar. Vou te contar umas coisinhas que vocês não sabem, tá bom? Olha só. Agostinho, essa pessoa que se ressuscitasse, eu acho que eu matava ele de novo, né? Ele foi e colocou lá no livrinho dele bem assim: você não deve se relacionar sexualmente nas quintas-feiras.
Mas por que, gente? O que tem de mal a quinta-feira? Sabe por quê? Porque na quinta-feira Jesus foi preso. Então você não pode se relacionar sexualmente. Aí na sexta-feira você também não pode se relacionar sexualmente. Por quê? Porque Jesus morreu. Então foi o dia da morte de Jesus. Então você não pode fazer sexo na sexta. No sábado, tá lá no livro, tá? No sábado você também não pode se relacionar sexualmente. Por quê? Ai, porque o sábado é o santo dia do Senhor, Eliane. Né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não, não é isso que fala lá no livro, tá bom? Lá no livro diz assim, no sábado você não deve fazer sexo, porque Maria estava triste. Então, em homenagem a Maria, você não se relaciona sexualmente, certo? Domingo também não pode, gente. Por que no domingo não pode? Porque Jesus ressuscitou. Vocês são inteligentes, já entenderam o esquema, né? Jesus ressuscitou, não pode no domingo. Na segunda, também não pode. As meninas daqui do auditório estão rindo, viu, gente? Vocês que estão aí na igreja, acho que estão rindo também. Então, olha, no domingo também não pode, porque Jesus ressuscitou. Na segunda também não pode. Por quê? Eu duvido que alguém acerte. Duvido. Por que não pode? Porque é folga pastoral. Não. Não é por isso. Não pode na segunda em homenagem aos mortos. Como é que você vai fazer sexo? Tem que homenagear os mortos, criaturinha. Gente, sobrou que dia? Sobrou que dias? Terças e quartas. Aí lá no livro de Agostinho ele coloca assim, ó. Terças e quartas são os melhores dias para jejum e oração. E se você for jejuar e orar, não pode o sexo. Vocês percebem? Para um pouquinho e pensa aqui comigo. Você percebe que houve todo um esquema armado para diminuir a importância do sexo dentro do casamento? Você percebe isso? Esse não é o único absurdo que a gente tem na história da igreja. A gente tem outros absurdos, como, por exemplo, a posição missionária. Talvez você não saiba, mas posição missionária é o mesmo que papai e mamãe, tá bom? Então, quando você vai lá, Agostinho chamava assim, não é posição papai e mamãe, que é broxante, pelo nome, né? Mas era posição missionária. Por quê? Porque era a única posição que se podia se relacionar sexualmente. Por quê? Porque era a posição onde você não estava pecando ao querer reproduzir. Porque reprodução era o único objetivo do sexo. Tá? Prazer é pecado. Então, imagina, nossas igrejas, elas têm um número maior de mulheres, né, do que de homens. As mulheres que iam para a igreja naquela época, iam para as missas, elas ouviam o seguinte: olha, você é responsável por controlar o desejo sexual do seu marido. Então, quando o seu marido tiver com muita vontade de estar com você sexualmente, você deve dizer não. Você deve fugir dele. Quando ele estiver, assim, subindo pelas paredes, dando beliscão em azulejo, aí você vai lá e faz. Mas você só pode fazer se for com o objetivo da procriação. Porque ter prazer é pecado, certo? Outra coisa que acontecia era o seguinte: as crianças, elas eram batizadas assim que elas nasciam, né? Mas a coitada da criança nem tinha pecado e já era batizada. Não, a verdade é que ela já tinha pecado. O primeiro pecado foi a concepção dela, porque foi através da relação sexual. Então, elas já precisavam ter o perdão do primeiro pecado, né?
E assim, gente, vinham inúmeros outros mitos. E aí eu falo para vocês, tudo isso foi escrito há mais de 500 anos. Mas quando eu vou comentando sobre cada um deles, sabe o que você vai percebendo aí na sua vida? Você vai percebendo que você está levando adiante esses pensamentos. Pensamentos que são equivocados. Porque Deus não criou desse jeito. Deus não criou para ser sofrimento. Deus fez para ser prazer, para ser bom. E aí eu queria que você olhasse esse nome que está aí bem grande na tela. Olha esse nome, conhecimento. Gente, o conhecimento nos liberta. Conhecimento é capaz de fazer com que você saia de um lugar de falta de prazer, falta de compreensão, falta de entendimento e chegue no lugar que Deus quer te colocar. Um lugar de ação. Então, volta aí para a sua Bíblia. Você está lembrada da história? A história de Ruth veio com um conselho de Noemi. Você vai fazer o quê, Ruth? Você vai tomar um banho, você vai ficar cheirosa, você vai deitar aos pés daquele que é o homem que pode te resgatar. E sabe o que Ruth fez? Ela foi lá. Ela deitou. E olha o que a Bíblia conta, né? A Bíblia conta que quando Boaz, ele acordou, no meio da madrugada, ele percebeu que Ruth estava ali, aos pés dele. E sabe o que aconteceu? Ele olhou para ela e entendeu qual era o objetivo dela. E ele primeiro se assustou, né? Aí lá no verso 9 você encontra isso. Opa, quem é você? No escuro tem uma mulher deitada nos meus pés? E aí Ruth fala, sou eu, Ruth. E ela deixa claro para ele. E ela fala assim, sou Ruth, sua serva. Proteja-me debaixo das suas asas. O Senhor é o meu parente mais próximo. E como você sabe, é o meu resgatador. Você tem o direito de se casar comigo. Sabe, a história de Ruth, ela não ficou só nessa partezinha de receber o conselho, de ouvir a Eliane, mas foi além. Mudança, atitude. Talvez Ruth tenha pensado assim, mas será? Será que eu vou lá deitar nos pés desse homem, se esse homem entender tudo errado? Não, ela tinha uma mensagem clara para dar. Eu tenho interesse em me casar com você. Eu sou sua parente mais próxima. E aí eu te pergunto, se você nunca pensou que enquanto mulher cristã, você deveria ter uma sexualidade bem informada, bem idealizada, talvez hoje seja o dia de você começar a pensar sobre isso. E eu preciso te dizer que para ser feliz com a sua sexualidade, você precisa ter conhecimento. Conhecimento vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas sabe, a sociedade que a gente vive, ela colocou um padrão. Coloca uma foto aí para mim de inúmeras mulheres. Olha quantos tipos de mulheres, né, existem. Olha só, existe coxa grossa, existe coxa fina, existe mulher com muito glúteo, pouco glúteo, existe mulher com muito peito, pouco peito. E sabe o que a gente ouve a vida inteira? A gente ouve que existe um padrão a ser alcançado. E se eu não alcançar esse padrão, eu não consigo ser feliz sexualmente. Então, essa é a primeira mentira que contam pra gente. Ela vem bem do diabo, né? O diabo fica colocando, você não tem essa cintura fina, você não tem esse peito em pé, duro, bonito. Então, você não pode ser feliz sexualmente. Para ser feliz sexualmente, você precisa ser muito perfeita em relação ao seu corpo.
E às vezes a gente olha para o espelho, né? E a gente se vê assim, ó, do jeito que está essa figura. A gente se olha e se vê assim, terrível, né? E aí eu coloquei essa foto desse homem aqui que está se olhando e está se vendo diferente. Gente, a gente precisa aprender com os homens. Os homens... Gente, olha, eu não sei se você já foi com seu marido na academia, mas eu já fui com o meu. Meu marido, ele casou comigo, ele era muito magro, muito magro, muito magro. Hoje ele já está mais gordinho, né? Diz que a felicidade engorda. Então, tá lá, mais gordinho. Mas eu ia lá para a academia com meu marido, e meu marido, ele fazia uma série de bíceps com 10 repetições. E ele ia para frente do espelho, e ele colocava aquele bíceps super trabalhado, e ele morria de orgulho daquele bíceps. E eu olhava e falava assim, meu filho, não fez diferença ainda não. Não deu para fazer diferença. Mas os homens, eles têm um orgulho do corpo deles. E está tudo certo, tá? É bom que eles se orgulhem mesmo. Eu estou trazendo isso aqui para você pensar o seguinte. Você também pode mudar a forma de enxergar o seu corpo. Você pode começar a olhar para o seu corpo e pensar assim, nossa, esse corpo, faça como Davi, né? Davi, ele olha para o corpo dele e fala assim, Senhor, eu estou aqui admirado com esse corpo que você me deu, que corpo perfeito. E Davi era um guerreiro, ele devia ter inúmeras cicatrizes, ele devia ter um corpo lapiado, né, pelas guerras. E ele conseguia ser grato pelo corpo que ele tinha. Então, entenda uma coisa, ser grato pelo corpo que você tem é você saber acolher a sua história de vida. Acolher esse corpo que gerou, esse corpo que amamentou, e esse corpo que continua tendo a capacidade de sentir. Já pensou sobre isso? O seu corpo é capaz de sentir. E aí, quando a gente pensa nesse corpo feminino, e esse corpo feminino que tem um potencial incrível, a gente descobre que a gente não sabe nada sobre o corpo feminino, porque a gente negligenciou aprender sobre ele. Tem uma imagem aí do nosso órgão sexual. Dá uma olhadinha aí nessa imagem. É isso, gente. A verdade é essa, você tem uma vulva, tá? Então, não se escandalize, não fique assustado, porque todo mundo tem. A gente só não anda falando, né? Olha aqui minha vulva. Ninguém faz isso, né? As mulheres não fazem isso. Os homens fazem, né? Quando eles são adolescentes, eles ficam comparando o tamanho, se orgulham do pênis. Mas olha bem para essa vulva. Talvez você nunca tenha olhado para o seu órgão sexual. Talvez você não saiba como ele é lá embaixo. E se você ficou assim muito assustada, né? Ao pensar assim, meu Deus do céu, eu estou aqui na igreja, Senhor, e está mostrando. Foi isso mesmo que ela fez, foi isso mesmo, ela mostrou uma vulva. Meu Deus, deixa eu ver se tem algum homem por aqui. Alguém viu? Deixa eu te contar uma coisa. Quem fez o seu órgão sexual foi Deus, tá? Foi Deus. E a ignorância a respeito do nosso órgão sexual faz coisas horríveis acontecerem. Certa vez eu estava fazendo uma palestra lá no Maranhão e eu mostrei uma figura como essa. E eu cheguei na palestra e eu falei assim, olha, vocês estão vendo os pequenos lábios? Eles crescem quando a gente se torna adolescente. Então a nossa vulva, ela muda. O corpo do homem muda também. O pênis do homem cresce e o homem fica feliz. Eu nunca vi um homem chegar para mim e falar assim, Ana, eu estou tão triste. Esse pênis aqui cresceu. Está com pelo agora, está grosso. Eu queria o pênis pequenininho de criança. Nunca vi, gente. Nunca vi. Mas eu já vi inúmeras mulheres falarem assim, Eliane, está mudando tudo. Eu queria uma vulva rosa.
Eu queria uma vulva sem pelo nenhum. Eu queria, Eliane, pequenos lábios, tão pequenos para ficar igual minha filha. Porque minha filha, ela é assim, rachadinha, mas não mostra nada sobrando. E aí a gente chega à conclusão que nós, enquanto mulheres, não fomos educadas para aceitar o nosso corpo de mulher adulta. E a gente está aceitando um corpo infantil. E a gente, quando aceita um corpo infantil, a gente também está aceitando um negócio que se chama pedofilia. Porque homem adulto se relaciona sexualmente com mulher adulta. E se eu sou uma mulher adulta, eu preciso aceitar o corpo adulto que eu tenho. E essa menina lá no Maranhão, depois que ouviu isso, ela chegou para mim e falou no final bem assim: Eliane, eu quero te agradecer. Ela tinha 14 anos. Aí ela chegou e falou bem assim: eu quero te agradecer, sabe por quê? Semana passada eu pensei em pegar uma faca lá em casa e cortar meus pequenos lábios fora. E eu prometi para mim mesma que todas as vezes que eu estivesse com mulheres como você, eu contaria essa história, para você entender aonde chega a ignorância sexual. Chega ao ponto de uma menina que está se desenvolvendo achar que ela tem algum problema. E quando ela acha que ela tem algum problema, ela quer cortar fora o órgão sexual que Deus deu para ela. Então, pelo amor do Senhor, vamos entender um pouco mais sobre esse nosso órgão, né, que é tão perfeito. Você está aqui para isso, né? É um encontro de mulheres exatamente com esse objetivo. Então, olha bem essa próxima imagem. Essa próxima imagem, eu gosto muito dela, coloridinha, né, para vocês entenderem bem. Aí nós temos um pênis e uma vulva. Quando a gente olha esse pênis e essa vulva, eu quero explicar algumas coisas para vocês. Tudo que tem no homem, de algum jeito, tem em quem? Na mulher. Nós temos órgãos homólogos. Sabe o que isso significa? Significa que tudo se parece, tudo tem a mesma origem embrionária e tem as funções muito parecidas, meu povo. Então, olha bem para essa figura. Vocês estão vendo o amarelinho? Olha lá para o amarelinho, ó. Olha lá o amarelinho. O amarelinho é a glande do pênis. E tem um amarelinho lá na mulher, que é o clitóris. Quando a gente olha para esse amarelinho, eu gosto de dizer assim, ó, os homens eles são fantásticos e eles nos ensinam demais. A gente tem que aprender com os homens. Se você, que é mulher casada, chegasse lá na glande do seu marido, pegasse no pênis dele e quisesse esfregar na parede, você acha que ele deixaria? Deixa eu ver, né? Homens que estão aqui presentes, olhar para a cara deles para ver. Claro que não deixaria, né? O pastor fez assim com a mão. Peraí, Eliane, que absurdo. Não, tudo bem. Né? Então, olha, entenda bem, tá tudo certo, viu? Tá tudo certo vocês não deixarem. Sabe por quê, gente? A glande, ela é extremamente sensível. Ali na glande existem 4.000 terminações nervosas. Então, homem nenhum vai deixar você esfregar na parede, fazer mal para ela. Né? Eles querem receber carinho. Tá tudo certo. Mas lá nas mulheres, existem 8.000 terminações nervosas. E sabe, quando eu falo isso, eu falo com uma tristeza. Porque nós temos o dobro de terminações nervosas. E o que eu mais escuto no meu consultório, o que eu mais escuto no meu Instagram todos os dias, são mulheres que chegam para mim e dizem assim: Eliane, eu nunca tive orgasmo na vida. Eliane, eu não sei o que é o prazer. Então você percebe até que ponto chega a nossa falta de informação? Eu tenho 8.000 terminações nervosas que eu não estou usando.
Eu tenho um corpo que responde sexualmente, mas que eu não estou sabendo falar para o meu marido. Aí se eu chegasse lá e fizesse algum mal para o meu marido, né, não quero de jeito nenhum fazer um mal para ele, mas se eu fizesse alguma maldade e doesse, na hora ele ia falar assim, ai, doeu, não faz isso. Os homens fazem isso no futebol, gente. Quando vai bater a falta, eles protegem o órgão sexual, estão certíssimos. Mas nós, enquanto mulheres, a gente deixa o marido pegar na gente de qualquer jeito. E o marido chega lá e esfrega a gente, e a gente fica assim, ó, ui, ai, é de dor. Mas eles estão achando que é de prazer. E eles estão pensando assim, tá tudo certo, deixa eu continuar que ela está correspondendo. Sabe por quê? Porque nós não fomos ensinadas a amar o nosso órgão sexual. Os homens são ensinados a amarem o órgão sexual deles, desde que eles nasceram. Agora nós, mulheres, a gente ouve assim, vixe, tá fedida. Fecha as pernas, menina. Não mostra para ninguém, viu? É muito feio. Então, é feio, é sujo, é fedorento. E se a gente for olhar, a gente não tem coragem nem de chamar pelo nome certo. Você chama sua vulva como? Vulva? Mentira. Não minta. A gente chama de barata, baratinha, moranguinho, florzinha. A gente chama de pepeca porque está na moda agora. A gente chama de qualquer outro nome, mas a gente não chama pelo nome correto, que é vulva. E talvez você fale assim, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Porque se eu não consigo chamar meu órgão sexual pelo nome dele... E um dia eu estava em Minas, né? E eu fazia uma palestra e uma mineira virou assim, no meio da palestra e falou assim, Eliane, é porque o nome é muito feio. Aí a gente muda. E aí eu falei para ela, não concordo, sabe por quê? Cotovelo é bonito? Cotovelo? Não é, mas você nunca mudou o nome. Né? Tem um músculo aqui no nosso pescoço, que o nome dele é esternocleidomastoideo. Ninguém mudou o nome dele. Então, seja sincera comigo, você muda o nome do seu órgão sexual, porque você não sabe lidar com a sua própria sexualidade. É estranho para você pensar nesse órgão, é estranho para você amar esse órgão. É estranho. E aí a gente começa a pensar assim, Eliane, você quer chegar aonde com tudo isso? Eu quero chegar em um lugar chamado amor próprio. Eu quero que você entenda que você tem um valor inestimável. E quem colocou o seu valor foi Deus. Deus te amou tanto a ponto de dar a sua própria vida por você. Foi isso que Jesus fez por você. Mas sabe o que está acontecendo? Você não está conseguindo se amar. Quantas mulheres chegam para mim e falam assim, Eliane, eu odeio ser mulher. Olha, eu vou chegar no céu e eu vou perguntar para Deus por que é tão difícil ser mulher. Eu falei assim, irmã, você não vai chegar no céu não, mulher, desse jeito. Porque o que Deus fez foi igualar homens e mulheres. Ele fez isso na criação. Ele fez isso através de Jesus quando veio aqui na terra. Se você se sente inferior, está errado. Se você acha que você é a coitada do mundo, porque você nunca teve prazer, porque o seu marido te maltrata, porque o seu marido... A gente aprendeu a culpabilizar o outro. A gente aprendeu a colocar sempre a culpa no outro. Porque minha igreja, sabe, Eliane, minha igreja, ela não fala de sexo. Mentira, você está aqui ouvindo sexo. Eliane, meu marido, mulher, você não sabe como é meu marido. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que essa é uma frase dura, mas eu gosto dela. A frase é a seguinte, o outro só faz com você o que você permite. Duro, né?
O outro só faz com você o que você permite. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque no dia que você tiver uma atitude como a de Ruth, de olhar e falar assim, tá certa, Noemi, tá na hora de ser feliz novamente. É para ser com Boaz? Vou lá, vou deitar aos pés desse homem, vou demonstrar interesse sexual por ele, porque foi isso que Ruth fez, tá? Demonstrou interesse sexual por ele. Vou lá, vou mostrar que eu estou disponível por ele. E olha que interessante, porque quando Boaz vê aquela cena, quando Boaz vê Ruth, aí Boaz vira para ela e fala assim, ele disse lá no verso 10, o Eterno abençoe você, minha filha. Que demonstração de amor. Olha que interessante. Boaz não olhou para Ruth e falou assim, assanhadinha, hein, Ruth? Vem aqui deitar nos meus pés. Não. Boaz olhou para ela e percebeu que ela é uma mulher virtuosa. E eu gosto de uma outra versão, que fala exatamente assim. Você é uma mulher virtuosa. Sabe, a Grace, ela foi muito corajosa, né? Grace, tu é corajosa, mulher. Porque, olha só, falar sobre sexualidade não é uma coisa fácil. Falar sobre sexualidade em um ambiente dentro da igreja é mais difícil ainda. Porque a gente está acostumada a vir na igreja e ouvir sobre ser mulher virtuosa, enquanto boa esposa, boa mãe, mulher virtuosa, né? É aquela que participa na igreja, é aquela que canta, é aquela que recebe bem as pessoas. Mas a gente se esquece que nós também precisamos ser virtuosas com os nossos maridos. A gente está deixando de lado a nossa vida sexual. A gente está ensinando para os nossos filhos que ser feliz sexualmente é algo que não existe dentro do nosso casamento. Porque se eu pedisse para você imaginar assim, o que será que o seu filho pensa sobre o seu casamento? O que será que o seu filho pensa sobre você e seu marido juntos? Talvez eles olhassem e falassem assim, vixe, meu pai e minha mãe, ixi, aqueles dois ali, só vivem juntos, faz nada não. E aí a gente começa a pensar o seguinte, lembra daquela frase lá do início? Ser feliz sexualmente combina com o cristianismo. Olha essa próxima imagem. É uma imagem de músculos. Deixa eu te mostrar. Quando a gente olha o corpo humano e a gente olha esse monte de músculo que tem lá embaixo, será que você duvida que foi Deus que colocou esses músculos lá embaixo? Deus foi lá no seu corpo e colocou músculo para funcionar ao redor da sua vagina para ela fechar, músculo para funcionar estimulando o seu clitóris, músculo para funcionar, fechando, apertando o pênis, causando sensação de prazer para você, para o seu marido, músculo funcionando, estimulando o clitóris para ele ficar vivo, feliz, contente, serelepe. E a gente olha e fala assim, a gente está usando esse corpo? Ou será que eu estou indo para a minha cama como se eu estivesse indo para um matadouro? Porque eu vi essa semana, gente, no Instagram, eu vi uns reels de umas esposas fazendo assim, feliz, né? Aí ela está lá feliz, feliz. Ai, eu vou dormir cedo, feliz, feliz. Aí ela vai chegando lá no quarto. Aí quando ela chega, ela vê que o marido está acordado. Aí ela, deixa eu ir para outro canto. E eu olho e tem lá, kkk, é assim mesmo, kkk, é assim mesmo. E eu penso, vixe Maria, é isso mesmo? Será que Deus nos criou
para sermos felizes sexualmente? E eu falei, vixe Maria mesmo, vocês ouviram certo, sabe por quê? Vocês ouviram, meu povo. É vixe Maria mesmo, porque isso não é vixe Ellen White. Porque se vocês tivessem lido Ellen White, vocês iam ver que Ellen White, ela ia lá e batia na porta de Tiago White. Vocês sabiam disso? Ellen White teve uma fase da vida dela que ela dormia separada de Tiago White. Cada um dormia em um quarto. Estranho, né? Ai, casados, Eliane, eles dormiam separados, dormiam. Sabe o que acontecia? Ellen White, ela tinha muitas visões. E por ter muitas visões, ela sabia que se ela ficasse no mesmo quarto com Tiago White, ele iria ter um sono muito conturbado e ele ia ficar muito cansado para o próximo dia de trabalho. E aí eles resolveram dormir em quartos separados. E existem cartas lindas de Ellen White. Fazendo sabe o quê? Contando para ele, ela estava viajando. Aí Ellen White, ela escreve bem assim: Tiago, estou com saudade das visitas que eu fazia ao seu quarto. Ellen White, visitando Tiago White, nas madrugadas. Por quê? Porque eles se relacionavam sexualmente. Então, entenda uma coisa. Deus te criou para você ser feliz sexualmente. Se você não está sendo feliz sexualmente, eu preciso te dizer que tem alguma coisa errada com você. Se você faz tudo na igreja, se você é uma mulher que canta, é uma mulher de oração, se você é uma mulher que recebe as pessoas como ninguém na sua vida, se você ajuda nos desbravadores, se você é uma mulher organizada em casa, se você é o suprassumo do cristianismo, e você está infeliz na sua cama, eu preciso te dizer que Deus está te dizendo hoje para você consertar essa área da sua vida. Está errado. Está errado porque Deus te fez para você ser uma mulher completa. Deus te fez para você ser feliz em todas as áreas da sua vida, inclusive na área sexual. E se você acha assim que isso é estranho, eu preciso te dizer quais são as verdadeiras funções do sexo. Sabe quais são as verdadeiras funções do sexo? Procriação, sim. Deus nos criou para procriar. Mas Deus também fez o sexo para que você tivesse uma companhia. Companhia profunda. É a forma onde nós dois vamos estar juntos e íntimos como nunca ninguém esteve. Intimidade sexual é a maior intimidade que um homem e uma mulher podem ter juntos. Sabe para que Deus fez também o sexo? Para o prazer. Sim, para o prazer. Se você duvida disso, gaste um tempinho depois e leia Cantares. Um livro inteiro que fala sobre prazer. Um livro inteiro que não cita uma vez procriação. Já pensou nisso? Cantares não fala de procriação, não, gente. Fala de felicidade sexual. Sabe qual a outra função do sexo? Proteção. Proteção contra a tentação. Sabe, o conselho de Paulo, ele é um conselho muito certo. Paulo, ele chega em uma igreja, porque eu acho legal a gente entender o contexto bíblico, né? Paulo, ele foi um missionário. Ele não ficou em Jerusalém. Paulo foi para outros cantos falar de Jesus. E ele foi para lugares onde existiam, gente, cultos a divindades sexuais. Paulo foi para lugares onde a homossexualidade era a coisa mais normal do mundo. Paulo foi para lugares e converteu pessoas assim. E aí Paulo vem e ele vai ensinar como é que você tem que ser com seu marido, com a sua esposa. E aí ele iguala homens e mulheres.
Paulo chega e fala assim, olha, homens e mulheres são iguais aos olhos de Deus. Homens e mulheres devem se relacionar sexualmente. Homens e mulheres devem sempre suprir as necessidades um do outro. E vocês só devem ficar longe um do outro sexualmente, se for para quê? Para orar e para jejuar. E por pouco tempo. Por pouco tempo. Então, esse é o conselho de Paulo. Sabe por que Paulo dá esse conselho? Porque ele quer que você esteja protegido. Ele quer que você, mulher, seja protegida da maior dor, que é a dor da traição. E essa dor da traição, ela dói quando você é traída, mas ela também dói quando você trai. E a gente precisa ser sincera e adulta em relação a esse assunto. O maior motivo que as pessoas acabam traindo é por ter suas necessidades sexuais não atendidas. Eliane, então você está me dizendo que eu posso fazer tudo na minha cama? Não, disse isso não. Eu disse que você precisa fazer de acordo com o que Deus manda. E Deus manda que o sexo seja para o prazer, para a intimidade, que o sexo seja para o respeito e que o sexo produza coisas boas. Então eu preciso querer repetir. Porque é uma coisa boa. Só para o homem? Não, é para ser boa para o homem. Mas é para ser boa para a mulher também. Para os dois. É assim que Deus quer. Deus quer que a gente olhe um para o outro e se conheça tão bem, a ponto da gente desfrutar toda a vida um com o outro. Já perceberam isso, gente? Salomão, lá em Provérbios, ele fala bem assim, olha, eu construí inúmeras coisas na vida. Eu viajei o mundo inteiro. Eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu consegui tudo na vida para chegar no final e descobrir que tudo era vaidade. Mas ele não termina aí não. Ele fala assim, e sabe o que eu percebi? Que bom é gozar a vida com a mulher que você ama. Sabe, eu tenho levantado uma bandeira de que nós, enquanto cristãos, a gente precisa aproveitar os melhores anos da nossa vida. A gente precisa aproveitar o melhor que a gente tem com o outro, para a gente não chegar igual Salomão e falar assim, gente, eu gastei tanto tempo com trabalho, eu gastei tanto tempo com a igreja, eu gastei tanto tempo fazendo bem para os outros. É tudo importante, mas sabe, eu negligenciei a minha vida íntima. Eu negligenciei a minha vida com o meu marido. E por causa disso, eu tive tantos sofrimentos na vida. Sabe, Deus nos ensina muito através da Bíblia. E hoje eu preciso te dizer que ser feliz sexualmente combina com ser cristã. Tem um texto de Ellen White que eu amo esse texto. Ele não está na projeção, mas eu vou ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte: quando a esposa entrega seu corpo e sua mente ao controle do marido, se submetendo passivamente à sua vontade em todas as coisas, sacrificando sua consciência, sua dignidade e até mesmo a sua identidade, ela perde a oportunidade que possui de exercer poderosa influência para o bem. Esse é o texto de Ellen White. Sabe, muitas vezes, dentro do casamento, a gente está deixando de ser a pessoa que nós éramos. A gente está perdendo a nossa consciência, sacrificando a nossa dignidade, a gente está perdendo a nossa identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, a gente deixa de ser quem a gente é. E quando eu deixo de ser quem eu sou, eu perco a poderosa influência que eu deveria ter para atingir
outras pessoas ao meu redor. Nossa missão, ela começa dentro da nossa casa. Eu contei para vocês que eu vivi em um lar onde não existia um bom relacionamento entre pai e mãe. Eu não via o porquê de me casar. Deus, ele foi muito bondoso comigo, ele me mandou para o internato. Eu conheci histórias de casais que eram muito felizes. Eu vi esses casais. E eu fui entendendo que valia a pena ser feliz dentro do casamento. Mas eu preciso contar para vocês que meus pais, eles se separaram quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eles se separaram. E um dia, o meu pai teve um infarto. Minha mãe era cristã. Minha mãe já tinha anos de adventista. E minha mãe orou pela conversão do meu pai por 17 anos. Por 17 anos, ela orou para que meu pai se convertesse. Sabe o que aconteceu? Meu pai não se converteu. E meu pai era um homem que traía muito minha mãe. E aquela situação se tornou insustentável e um dia eles se separaram. E sabe, eu comecei a ver que minha mãe sofria muito pelaquela separação. Porque ela tinha casado para viver a vida toda com aquele homem. E ela esperava um milagre. Ela queria muito que meu pai se tornasse adventista. Meu pai não se tornou adventista. Eles se separaram. 3 anos depois que eles estavam separados, meu pai e a amante se converteram. Se batizaram juntos. Agora você imagina como foi essa história para a cabecinha da minha mãe. Os anos se passaram e meu pai teve um infarto. E quando meu pai teve aquele infarto, os médicos se juntaram, os socorristas, tentaram fazer com que ele voltasse. E o médico virou para mim e falou assim: Eliane, seu pai tinha que ter morrido naquele dia que ele teve o infarto. Mas o esforço humano foi tão grande que seu pai voltou à vida. E meu pai ficou na UTI por 1 semana. Quando a gente estava no 5º dia do meu pai naquela UTI, chegou um diagnóstico, Os médicos falaram assim: olha, a gente está desconfiado que ele teve uma morte cerebral. O coração está batendo, mas ele não reage a nada. E a gente vai começar a fazer os exames todos para confirmar essa morte cerebral. E essa morte cerebral, ela foi confirmada. E sabe, naquele momento eu comecei a pensar assim: minha mãe precisa estar com meu pai. Ela precisa de um momento com ele. Ela era uma mulher que carregava muita mágoa, sabe? Ela tinha um ódio muito grande do meu pai. E nós levamos minha mãe quase que forçada para aquela UTI. E quando ela chegou lá, já tinha o diagnóstico de morte cerebral. E naquele dia eu entendi muita coisa sobre a vida. Aquela experiência foi a experiência mais dura que eu já vivi em toda a minha vida e foi a que mais me ensinou também. A gente chegou naquele ambiente frio daquela UTI. O meu pai, ele já tinha um diagnóstico de morte cerebral. Os aparelhos estavam todos funcionando porque a gente ia fazer a doação dos órgãos dele. E sabe, naquele dia, naquela UTI, aquele ódio todo que minha mãe sentia, eu percebi que não era ódio. Eu percebia que era amor. Minha mãe chegou no meu pai e ela tirou o lençol que estava cobrindo ele, do pescoço até embaixo. Ela tirou o lençol e ela viu todas as marcas de queimadura que estavam ali no peitoral dele. E quando minha mãe viu todas aquelas marcas, ela olhou para mim e falou assim: Eliane, ele está todo queimado. E eu falei: tá, mãe.
O esforço foi muito grande para o coração dele voltar a bater. E ela encontrou com as mãos do meu pai. E ela olhou para as mãos do meu pai e ela falou assim: eu amava tanto essas mãos. E naquela hora eu pensei, é isso mesmo que ela está dizendo? E ela falou assim: eu amava tanto essas mãos. Suas mãos são tão lindas. E depois veio a pergunta mais difícil. Ela virou para o meu pai, que não podia responder, e falou assim: por que você não conseguiu me amar? Eu fiz tudo por você. Eu te dei filhos. Eu te dei os melhores filhos. Por que você não conseguiu me amar? Eu cuidava da nossa casa como ninguém. Eu fazia comida para você todos os dias. Por que você não conseguiu me amar? Sabe por que meu pai não conseguiu amar minha mãe? Porque ela esqueceu de se amar. A minha mãe doou a vida dela para o meu pai. Ela doou a vida dela para os filhos dela. Mas ela se esqueceu que Deus nos pede para amarmos Ele, acima de tudo, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmas. E aí eu te pergunto, será que você está preparada para se amar? Será que você está preparada para não deixar os melhores anos da sua vida passarem? Será que você está preparada para construir uma história bonita e ser bênção para todas as pessoas que estão ao seu redor? Sabe, Deus te convida para você ser bênção. Ser bênção primeiro para o seu marido. Ser bênção para a sua família. Ser bênção para a sua comunidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Ruth. Ruth, ela precisou ter ação. Ela precisou ouvir conselhos. Ela precisou se mostrar interessada por Boaz. E isso fez com que toda a história de Jesus surgisse. Você entende que Deus quer te abençoar? Você entende que Deus quer fazer de você uma mulher para ser potente? Você entende que o que Deus quer para você é o que Ellen White escreve aqui? Que você reconheça o seu valor, que você reconheça o seu corpo, que você reconheça a sua identidade e você seja uma poderosa influência para